olhar bem, tá? Ó, dois tipos de socialismo, né? A gente estava falando assim, ó, olha que simples. O socialismo utópico, aquele, não é? Que queria sim, como todo socialismo, a igualdade social, porém, não é? Pregava justamente a possibilidade de as mudanças ou a igualdade vir sem revolução, certo? Acreditando que deveria ter uma classe de poder, essa classe, claro, na burguesia, e imediatamente, ó, essa burguesia transformar a partir de cima para baixo, portanto, a partir do poder, não é? A sociedade. Por isso, utópico, lembra? Eu até coloquei alguns nomes para ti. Mas o que eu quero te lembrar? Ó, vai querer, assim como qualquer tipo de socialismo, a igualdade social. Isso aqui nós falamos, estou só lembrando. A igualdade, ó, sem, muito bem, revolução. Ai, sem revolução. Perfeito. Mas tu sabe que no ano de 1848, não é? Foi publicado o Manifesto Comunista. Não é? Com dois alemãezinhos, eles não tinham que fazer. O Marx e o Engels. Tinham que fazer. E aí, ó, modificaram o socialismo. E passaram, ó, a chamar esse socialismo, agora tu vê aqui comigo, socialismo, ó, científico, certo? Socialismo científico. Então tem dois tipos de socialismo, né? O utópico e o científico. Olha aqui agora comigo. O socialismo científico surgiu a partir das ideias, ó, de Marx, que também é chamado de marxismo, não é? E Engels, certo? Minha turma, olha que simples que é. Por ser socialista, vem comigo, por ser socialista, o que eles buscavam? Também a igualdade social, certo? 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 Então vem cá. Só que, ó, para o Marx e para o Engels, isso só poderia acontecer, diferente dos utópicos, a partir de uma revolução. Uma sociedade estruturada, com uma classe no poder. Contrário ao que queriam os utópicos, que acreditavam que a igualdade só viria a partir de uma decisão burguesa, porque até os utópicos eram burgueses, né? Não que Marx e o Engels não fossem. Mas o que acontecia? Somente a partir, não é, de uma revolução seria possível, ó, tu ter, não é mesmo, a igualdade social. Detalhe, revolução, lembram vocês, significa o quê? Mudança, não é isso? Portanto, a mudança, o socialismo implicava em mudança de classe social no poder. Está me entendendo? E essa revolução, olha aqui, ó, poderia ser ela, sim, armada, aquela com derramamento de sangue, como lá no futuro aconteceu na União Soviética, como aconteceu na China, na Coreia, em Cuba, no Vietnã, ou poderia ser a revolução, ó, democrática, certo? Aí, através de eleições, como aconteceu aonde? Chile. No Chile, quando no ano de 1970 foi eleito o Partido Popular, Salvador Allende, lembra? Então, ó, dessas duas formas a revolução. Muito bem. O que eu quero te lembrar, só para a gente ver? Ó, o Marx e o Engels, só lembrando, né, o papel deles, ambos eram filhos de grandes empresários, né, na Alemanha. Ambos, os dois. Eram herdeiros de um império riquíssimo, né, capitalista. O Marx, só para te falar dele, o Marx, ele abriu mão à herança. Eu não quero nada disso. Imagina, coisa mais exploratória,
Engels, embora tenha ajudado Marx e pensava como ele, o Engels não abriu mão de nada, né? Ele pensou assim, não, um dos dois tem que trabalhar, um dos dois tem que ter grana. Tanto é que o Marx passou o resto da vida dele, ele, a esposa e os 3 filhos, sustentados pelo Engels. O Engels disse, eu trabalho e tu pensa. Tá bom, assim é legal ser socialista. Não é? Mas o legado intelectual que ele nos deixou, isso é incomparável. Turma, então é que, o que eles pensavam, ó? Vem comigo. Tem um livrinho chamado, ó, Manifesto Comunista, que é lindo, maravilhoso. O Manifesto Comunista, não é? E olha que eu quero te lembrar do manifesto. É bem importante que a gente se lembre algumas coisas e aonde estão expostas as ideias, não é aqui, justamente do socialismo. Vem comigo, ó. Quer ver uma coisa? Quando tu estiver lendo o Manifesto Comunista, né? Não pensa que tu vai ler o manifesto e vai sair comendo criancinha, viu? Não tem nada a ver. Tá? Eu não tenho essa ideia. Comentei, eu acho, com você semana passada que na Revolução Russa que aconteceu foi ao contrário. Foram as criancinhas que comiam os comunistas, não é isso? Elas iam munidas de... Lembra? Eu falei pra você? De colher. Ai, que nojo, né? Se alimentar com óleos. Ai. Então, aqui, ó. O Manifesto Comunista tu vai dividir assim, só para entender. Ó, pega comigo. Cuidado que é importante. O materialismo histórico... Quer ver? Olha como é simples o que defenderam eles. O materialismo histórico e o... Duas partes, ó. E o materialismo... Pega. Dialético. Teve ou não teve materialismo dialético? Tá? E o que é isso aqui? Foi o estudo que eles fizeram. O que eles viram, né? Materialismo. Primeiro, o que significa materialismo? Né? Hoje tem um pouco deturpado, não é? Aí, não é? O termo materialista é aquele que só dá importância para as coisas materiais. Bobagem. Na filosofia não é assim. Na filosofia, materialismo significa movimento. E, portanto, o termo ele é um movimento da história. Não é? Materialismo histórico significa movimento da história. E materialismo dialético, movimento contraditório. Certo? Então, ó, o que foi isso aqui? Eles estudaram, ó, desde o mundo antigo e viram que a economia, isso é uma coisa interessante, somente a economia, eles estudaram, e viram que essa economia, ela foi evoluindo. De que forma? Ó, lá no mundo antigo oriental, tu tinha aquilo que a gente chamou de, pega comigo, modo de, só vou escrever aqui, produção, ó, asiático, não é? Onde a propriedade era do Estado, não é? E a terra era bem comum, utilização comum, trabalho comum, não é? Mas que envolvia, claro, não é? Classes, portanto, classes em oposição. Se a gente fosse até o Ocidente, tu teve, ó, aquilo que eles chamavam de modo de, vem comigo, produção escravista. Se a gente for ver Grécia e Roma, tu tinha caracterizando o trabalho a mão de obra escrava, certo? Portanto, classes em oposição, não é? Dominantes e dominados. Chegando no mundo medieval, ó, modo de produção feudal, não é? Senhores e servos, não é isso? Portanto, classes em oposição. E agora, na sociedade que eles estão vivendo, modo de produção, ó, capitalista. E aí tu tinha burgueses e proletários, ó, classes em oposição. E eles notaram que ao longo da história, estudando todos esses períodos, toda a modificação, toda a evolução de um momento para o outro se deu da seguinte forma: a partir de um conflito entre as duas classes fundamentais, aqueles que dominavam e aqueles que eram dominados. Pensavam eles que para uma sociedade igualitária, então, agora, existia um conflito entre, ó, vem comigo, burgueses, a burguesia e os
proletários. Pronto. E do conflito dessas duas classes no sistema capitalista é que se evoluiria para o momento socialista e para a construção de uma sociedade igualitária. Mas para isso, materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? Então, movimento contraditório. O que é contraditório? Contrários os interesses dessas duas classes. Portanto, afirmou o Marx, a luta de classes é o motor da história. Então, essas modificações só poderiam vir através da luta de classes. Não é isso? E essa luta de classes, aqui, ela pode ser armada ou democrática. No momento que ele está votando, não é uma democrática, dentro de uma urna está acontecendo o quê? Uma luta de classes, porque as pessoas estão votando e representando os seus interesses. Né? Por isso, a Revolução Democrática. E a armada, bom, né? Aí é aquela que derrama o sangue. Então é simples, né? Se queria justamente buscar a igualdade social com a superação, turma, desse sistema capitalista. E aí construindo o socialismo. Aí tu deve perguntar assim, tá, e onde é que entra o comunismo nisso tudo? No primeiro momento, para diferenciar o socialismo científico do socialismo utópico, os científicos passaram a ser chamados de comunistas. Só que, detalhe, olha aqui, se a gente tem esses modos de produção, vem comigo, que é o capitalismo, eles estão aqui buscando o socialismo, tá vendo? E tu vai ter, o comunismo. Tu quer ver uma coisa? O que o socialismo quer? A superação do capitalismo, perfeito? Sim ou sim? Sim, perfeito. Então olha aqui. A partir desses ideais se quer a superação do capitalismo e a construção do socialismo. O socialismo, ele é o modo de produção que aceita a presença do Estado. Mas seria um momento intermediário entre uma sociedade que estava se desfazendo, ou que iria se desfazer, para a construção de uma nova sociedade comunista. O que seria o comunismo? O momento do comunismo, para o Marx e para o Engels, dependia necessariamente da fase socialista. Quando o Estado já organizar uma sociedade socialista, a gente teria no comunismo o que? A total abolição do Estado. E aí, quem é que vai comandar? Bom, aí as organizações dos trabalhadores, que tu pode chamar de sindicatos. Certo? Então, o comunismo, né, ele vai aceitar o quê? A não existência mais do Estado. A abolição, o fim do Estado, do poder central. Tá, mas eu vi num livro que não é assim. Deve estar pensando. Alguns, né? De fato, não é assim, até porque nunca se testou, porque a sociedade, uma sociedade comunista, nunca existiu. Não é? Então, alguns, como por exemplo, que são países que foram partindo do princípio marxista. O marxismo já teve aí, não é, as suas várias divisões e a sua continuidade. Claro, não é? Mas partindo do marxismo aqui, do Manifesto Comunista, a sociedade comunista, ela vai, não é, buscar totalmente a abolição do Estado. Fechou? E importante na construção do comunismo era esta etapa aqui, socialista, ainda com a presença do Estado. Fechado? Fechado? Sim ou não? Vou tocar adiante. Lá vai. Certo, turma? Aí pensa assim, e não ia virar uma bagunça não tendo Estado, o comunismo? Olha aqui, não ia virar uma... vai ser uma zoeira, como é que os trabalhadores organizaram um sindicato não se entender? Não. Aí é que tá. Não foi testado. Então não sabe. Aí tem uma outra ideia, que vai surgir ainda nesse contexto, que nós vamos chamar, turma, vou pôr aqui, o anarquismo. Bom, o anarquismo. Cuidado com uma coisa.
Tu nunca vai chamar um anarquista dizendo assim, pô, teu partido, o anarquista é capaz de se matar na tua frente. Pô, cara, primeiro, o anarquismo não é uma organização. Mas tem que vocês são? Não sei, não sabemos o que somos. Somos anarquistas. Anarquismo não é partido político, não é organização sindical, não é nada. Né? Eles apenas têm algumas ideias que se aproximam, muito do comunismo. Muito do comunismo. Não é? Aliás, o objetivo de um anarquista é construir uma sociedade comunista. Portanto, abolindo o Estado. Qual é a diferença que o anarquismo vai ter? É que eles buscavam a superação da sociedade capitalista sem passar por essa fase socialista, terminando o capitalismo, já construindo aqui o comunismo, ou seja, abolindo diretamente o Estado, sem uma construção anterior. Então esse é o princípio final do anarquismo, né? Tem que superar o capitalismo? Tem, claro que tem, não é? Mas sem aqui o momento socialista, certo? Entre outras coisas, os anarquistas são aqueles que entregam o voto nulo, não é? Ou seja, fazendo o jogo de quem? Do capitalismo, né? Até porque, não é? No momento que tu abre mão de escolher aqueles que são contra o voto, né? Contra a revolução, né? Assim, democrática. No momento que tu abre mão de escolher aqueles que te representam, o que vai acontecer imediatamente, não é? Tu está fazendo o jogo que a direita quer, ou seja, viver aonde? Amor, né? Sem opinião,